Bem-vindos ao Analítico Podcast. Eu sou o Gabriel e aqui a gente desafia o óbvio e recusa o modismo sem métrica e questiona o mundo com lógica. Porque ser analítico é isso: é olhar para o mundo e perguntar por que sempre foi assim e, a partir disso, tentar fazer diferente. No tema de hoje, a gente vai abordar um pouquinho sobre CRO. CRO nada mais é do que otimização para melhorar a taxa de conversão e, em cima disso, melhorar o lucro. Então, o objetivo central do CRO é transformar a visita em venda, lead em LTV, campanha em lucro. E CRO é importante dizer que não é um buzzword. Então, é muito mais do que isso. É uma base. Mas só funciona com lógica, dados e consistência. Vamos destrinchar o que separa a otimização de métricas de vaidade para as que realmente mudam a margem no fim do mês. Se você quer escalar sem retorno, aqui não é o lugar. Então, se você quer escalar realmente com retorno, então o podcast de hoje é para vocês. Falando um pouquinho mais dos convidados para falar sobre a questão do CRO, hoje o papo é com o Lucas Luan, mais conhecido como Luan. O Luan aqui de casa, então ele é o nosso responsável pela área de CRO da Analytics. Ele junta a prática do que aprendeu com SEO, e-commerce e otimização de funis em várias plataformas para fazer o trabalho de CRO com excelência. Fisiculturista que competiu no Mister Blumenau, ele é para o digital a mesma lógica do treino: testar, ajustar, medir e repetir. E não tem lugar melhor para falar de performance com disciplina do que aqui. Meu amigo, muito prazer te receber aqui, tá? Obrigado pelo convite. Cara, vamos iniciar falando sobre o CRO. A gente já fez toda essa introdução para falar a diferença e fazer um CRO para aumentar cliques para um CRO que realmente mexe no volume final de venda no lucro da empresa. Qual que é essa diferença? E por que isso é importante? Mesmo fazendo a pergunta já parece um pouquinho óbvio, mas queria que você destrinchasse um pouquinho mais. Bom, vamos lá. Obrigado mais uma vez pelo convite. Como o Gabriel falou, a gente já é de casa, então a gente já tem alguns clientes aí, alguns cases. E quando a gente olha para CRO, não é a gente olhar um banner, alterar uma cor, alterar uma CTA. Isso ajuda, mas não é só isso. Então, para eu ter a diferença de cliques e conversão de fato, eu preciso entender primeiro o meu público, quem é meu público. Eu não quero só uma pessoa inspecionando o meu site. Então a gente vai, depois de falar nisso, a gente vai ter uma etapa bem antes disso, que é as pessoas que chegam até o site. Dentro disso, eu preciso entender o que esse usuário quer. A gente está falando muito de e-commerce, mas pode ser um site que precisa gerar lead, precisa baixar um aplicativo. A taxa de conversão em si não é só a compra, é a ação que eu quero para determinada página, para determinado site. Então, eu preciso entender quem eu estou buscando dentro do meu site. Com isso, eu vou mapear toda essa jornada e cada clique ter uma função de fato. E não apenas eu analisar mapa de calor, olhar, nossa, olha quanto clique que está tendo no menu, no banner. Tá, beleza. E no final, então, os próximos passos. Então, dentro de cada clique, eu preciso ter a próxima ação que eu quero que o usuário faça. É a mesma coisa num funil. Cheguei na página de produto, qual a próxima etapa? Carrinho. Sacola. Sacola, início de checkout. Início de checkout, finalização de compra. Então aí a gente entra para as micros conversões que a gente também vai falar um pouco, mas a diferença grande de cliques para conversão é eu entender o usuário e entender qual a real necessidade dele, o que eu quero que ele faça. Aí eu saio apenas de conversão, de cliques e vou diretamente para conversão. Um ponto da tua frase que achei bem interessante que você comenta que o CRO inicia antes do usuário acessar o site. E geralmente vai desencontro que a maioria do mercado pensa que CRO fica fechado somente na otimização dentro do site, do negócio digital, que é a página de destino do cliente. Que geralmente a pessoa pensa assim, quando a gente fala de e-commerce, é home, categoria, página de produto e checkout, que é as otimizações, quando a gente vai pelo negócio digital, é mais LP e questão do formulário de cadastro do cliente, mas se fala que tem etapas antes, isso? Isso mesmo. Bom, eu acho que é um diferencial da Analytics em relação ao mercado em que a gente tem o especialista, mas todo especialista ele também é generalista.
Então, o CRO, da forma que você falou, as pessoas olham o CRO dentro do site, as ações, cliques, mapa de calor. Mas um especialista de CRO, ele precisa entender os canais. Então, tem lá o trabalho de SEO. O trabalho de SEO fez a otimização para levar pessoas para dentro do site. Só que a otimização era para um determinado assunto, ao determinado termo, palavra-chave. E dentro do meu site, eu não tenho essa palavra otimizada, ou a minha busca não funciona, minha busca não é inteligente. Como que eu sei que essas pessoas estão buscando isso? Não vai ser no mapa de calor. Você não encontra isso no mapa de calor. Você vai ter que aprender a analisar analytics, um SEMrush para ver palavra-chave para aquele cliente. Então, você vai trabalhar em conjunto com outras áreas. Se você tiver um pouco, como você falou, eu tive uma experiência com SEO, então eu consigo ver também um pouco disso. Então, antes mesmo de você olhar a parte final, você tem que olhar o início, onde está o problema, de fato, se a gente está falando de busca, um exemplo, encontrar determinados termos que chegou até o site e no site não existe isso, para aí conseguir trabalhar. Se você tem um time de SEO interno, que é o caso da Analytics, então a gente consegue agrupar isso e conversar com o time para tentar unificar. Então, a partir do momento em que eu deixo de ser só um especialista, eu consigo contribuir muito mais com o meu cliente, porque eu não preciso depender de uma outra área para passar aquele ponto para o cliente depois. Óbvio que o meu conhecimento vai ser superficial, mas eu vou ter um norte até para direcionar o time também. Então, o CRO ele acontece antes mesmo de olhar mapa de calor ou olhar clique ou algo do tipo. Eu acho que um resumo disso que você comentou é muito, por exemplo, no segmento de moda. Não adianta você fazer uma mídia paga, uma campanha lá no Meta, falando de vestido, se sua tua página de destino está direcionando para, sei lá, para calça. Cara, faz o menor sentido. Ou até em relação a uma própria página, né? Tipo, você está direcionando para uma página, geralmente o cliente, a galera só manda para uma página genérica, ou tem uns produtos largados, e acho que geralmente impacta no DCO, eu tô enganado? Impacta legal, porque você não, é aquilo que eu falei no início. Você não entendeu o teu público. Então, vai ter quem entra no teu site para curiosidade, para entender que teu site tem, mas vai ter a pessoa que ela entrou de fato querendo ou uma categoria ou um produto específico. Então, se você tem aquela página de destino que você direcionou para um público, vamos pegar aí, a gente fez uma campanha de meta, direcionou para uma página com um produto solto, o especialista de meta ele vai otimizar para um público específico. Então, a chance de ter rejeição, da pessoa simplesmente abandonar a página, é enorme. Então, de não ter uma aproximação, de navegar nos produtos, navegar na categoria, na LP, o que seja. Ah, então, o CRO é um serviço muito complementar para mídia paga, porque, pô, sem mídia paga, você vai mandar só tráfego, mas não vai, teoricamente, converter, porque o custo vai dar nada. E mesmo assim para outras mídias, né? Porque é algo muito similar, porque, de volta, você não pode ter uma comunicação A no teu anúncio e uma comunicação B no site, totalmente distinto. E é aí que você entra nessas análises de origem mídia, para identificar a campanha, de identificar de onde está vindo o usuário. Eu acho que é um ponto bem legal, né? E nessas análises que você vem comentando, como que você consegue identificar onde que está o gargalo? Por exemplo, se o cliente está acessando uma página, você identifica que tem uma taxa de rejeição muito alta, isso seria um gargalo? Ou você vai mais a fundo, analisa por página, vê toda a navegação do usuário? E queria entender um pouquinho mais dessa sua análise. Bom, vamos lá. Eu acho que existe algumas métricas que é vaidade. Então, se você olha uma página que tem um percentual alto de rejeição, mas a página talvez nem tem tantas sessões em relação a uma página que tem muitas sessões com pouca rejeição. Taxa de conversão vai ser a mesma coisa. Então, ao invés de se prender a uma única página, eu acho que você precisa primeiro entender o percentual que cada uma das páginas representa. Então, a página de destino como as páginas em si de navegação. O quanto essa página é importante para o teu negócio. Né? Por um padrão, é home, categoria e produto. Por um padrão. Mas não necessariamente vai acontecer isso. A gente tem clientes que uma página de categoria tem muito mais acesso que a própria home. Porque o tráfego é direcionado para essa página em si. Então, gargalo não tem um ponto específico. Já teve cliente de perguntar um exemplo, qual que é o layout perfeito para CIO? Não existe, tem que entender o público. Então, o gargalo a gente vai identificar a partir de hipóteses, análise e hipótese. Então, eu entendi que eu tenho um gargalo numa etapa do checkout.
ou que eu tenho muitas sessões com pouca conversão. De onde estão partindo essas sessões? Aí volta lá naquele ponto da gente fazer análise por canais também. Então eu entendo que eu tenho um percentual grande de sessões vindo do Meta, do Google Ads, um exemplo, levando para uma página com erro, uma página sem produto, para um produto sem estoque. Então onde está o gargalo? Primeiro eu preciso identificar de onde está vindo esse tráfego, para qual local ele está chegando. Desse local, aí sim entra o trabalho de CRO, de analisar mapa de calor, gravações, fazer teste que tem gente que não faz. Simplesmente analisa o mapa de calor, não pega um celular, não vai testar, ver se esse fluxo funciona, testar em vários dispositivos, computador, Android, iOS. Então precisa testar muito e para chegar numa hipótese aí sim para testar. E aí depois de testar, validar isso. Você falando tem questão de hipótese e teste. Hipótese e teste. Que então é como se fosse realmente, cara, tem que identificar o erro, cara, aquilo que precisa testar para verificar que o que está correto. Isso perfeito. Mas como que você faz para testar essas hipóteses? Você simplesmente coloca no ar, sem passar por uma ferramenta? Você utiliza alguma ferramenta? O que você faz no dia a dia para validar essas hipóteses que você está comentando? Vamos lá. Quando chega um cliente de CRO, normalmente ele fala, eu tenho tal problema, eu quero começar por isso, eu tenho esse problema aqui. A gente sempre vai para uma linha de não ficar olhando apenas para o layout, vamos melhorar o layout desse cliente. Apesar de você olhar um layout e falar, pô, tem muita coisa para melhorar aqui, mas não é só isso. A gente vai identificar primeiro as oportunidades. Vamos analisar canais, vamos analisar um período de queda de tráfego, vamos analisar qual que é o comportamento do checkout, enfim. A gente tem uma dash para acompanhar isso também. E aí, a partir disso, a gente vai ter hipótese com base nesses dados. Então, vamos supor que a gente está com pouca adição ao carrinho numa página de produto que tem muito tráfego. A gente identificou que a CTA não está funcionando, ou que a CTA fica numa região da página em que poucas pessoas acessam, quando você olha para o mapa de calor. Essa aqui foi a primeira hipótese. Beleza, vamos rodar um teste. Aí a gente vai definir qual tipo de teste que a gente vai fazer. Normalmente, para você validar isso, é um teste AB. E aí existem algumas ferramentas de teste AB, cada uma com o seu valor. A gente vai ter um nível de cliente, tem um cliente que não vai contratar essa ferramenta. Com base nisso, eu posso seguir um caminho de testar uma única página, otimizar uma única página de um produto de curva A, por exemplo, e comparar com outro produto de curva A também. É um teste AB sem uma ferramenta, com base em dados também. Vamos olhar qual que converteu melhor, vamos analisar se os cliques aumentaram depois disso. Aí com o mapa de calor você consegue validar isso também. E aí a gente chega numa certa conclusão. Validou isso, a gente teve esses testes, aí a gente tem teste normalmente em tempo por período. Aí, quanto tempo eu deixo esse teste rodando? Depende. A gente está falando de um site que tem, no exemplo, 10 mil usuários por mês. Não é a mesma coisa para um site que tem 100 mil usuários por mês. Então, a proporção disso muda. E aí precisa sentar, colocar na planilha, calcular tudo isso, essa proporção. E aí, para o final, a gente olhar não só a conversão, porque a conversão em si tem muitas vertentes que impactam nela. A gente vai olhar para aquela ação que a gente modificou. Então, nos últimos 7 dias que a gente otimizou aquela CTA, um exemplo de adição ao carrinho, qual a diferença que eu tive do período anterior? E aí tem outras coisas sendo analisadas. Eu estou comparando a um período que tinha promoção. Eu estou comparando num período que era final de mês, começo de mês. Tem muitas variações disso. Período sazonal. Então você tem que analisar tudo isso. Não é simplesmente, isso aqui deu boa, mas às vezes você está comparando num período que é um período bom do cliente contra um período ruim do cliente. E aí você chega numa conclusão errada. Então, como eu falei, a gente vai, bem antes do CRO, analisar muito. Então, o cliente, a gente vai primeiro também entender período sazonal, entender onde ele tem pico de venda, dias que são bons, dias que são ruins, e aí, hipótese, e aí a gente joga para teste. Então, são 2 caminhos que dá para seguir. Com ferramenta de teste AB, modificando esse layout, e também de uma forma testando variações ali na prática mesmo. Um exemplo na página de produto, eu tirando um produto simplesmente para otimizar e depois começando essa variação para mais alguns produtos. Tá, é perfeito. E uma prática que eu vejo acontecendo no mercado, que eu queria sua opinião sobre CRO ser válido, que vai fazer um teste numa parte de produto, não tem uma ferramenta de teste AB, como você mencionou, e que acabam duplicando uma página de produto.
para fazer uma página otimizada e outra normal. O que que você acha sobre isso? Até o ponto que, pelo meu conhecimento, eu sei que é crítico no SEO, mas queria saber tua opinião e também teu review geral, olhando tanto CRO quanto SEO, um pouquinho dessa vertente, em relação a duplicar páginas específicas, como página de produto, para fazer um teste, para ver qual que performa e qual não performa. Bom, aí acho que vai entrar um pouco muito na tua vertente, questão de SEO, de ser uma penalização, de fato, de você ter o mesmo conteúdo, ter a mesma informação e modificar elementos, e você acaba distraindo esse tráfego. Pode ser que uma dessas páginas tenha muito mais acesso que outra, porque uma vai estar num destaque, vamos supor, numa vitrine na home, e a outra vai estar de forma oculta, vindo só através de um canal. Então, o correto é pegar produtos de curva A, ou se você quer de fato testar o quanto isso impacta, mas produtos diferentes. E aí testar essas versões em produtos diferentes, para evitar conflito com outras áreas também. Então, não adianta nada o SEO otimizar um ponto e o CRO chegar e falar assim: ah, mas isso daqui para minha área funciona. Porque no final você pensa o seguinte: o cliente contratou você para vender mais. Ele não, dificilmente ele vai estar querendo olhar para a Dash como que tá as sessões, como que tá taxa de conversão, como que tá, ele só quer saber a receita final. E normalmente o quanto ele está investindo para chegar nisso. Ele quer reduzir o quanto ele investe e quer ganhar mais. Então, para o cliente, essa variação não impacta tanto. Então, quando eu olho para essa variação de teste, eu preciso que isso entregue para o cliente. Então, se ele contratou a gente para otimizar, não adianta eu olhar isolado da minha área. Ah, um CRO, a gente vai fazer assim. Não, preciso comunicar com as áreas também, e o que foi otimizado em outra área eu preciso complementar. O CRO é um cockpit. Ele vai servir para direcionar todas as outras áreas. Então dá para fazer CRO com tudo. Eu identifico o SEO como se fosse um complemento de todas as áreas, porque se a gente está falando de mídia paga, como mídia paga, o teu trabalho dele é direcionar para o site, que teoricamente entra o CRO e até antes, que a gente mencionou. Pô, o trabalho CRM, cara, CRM é você trazer recorrência para o teu site, onde ele acaba chegando no próprio site. Então tem também a vertente do CRO para CRM, que é bem interessante, e também, pô, a questão do SEO, mesma questão. Pô, se a gente faz a otimização, né, é esperando que o cliente chegue até uma página. Então, quando a gente fala em aumentar a receita, aumentar o lucro, otimizações no dentro do site pode ser o melhor caminho realmente, né? O que você acha em relação a isso? Bom, igual tu falou, o CRO é um complemento de áreas. Então, eu posso fazer um CRO também nas campanhas de ads, por exemplo, nos e-mail marketing. Só que depois que eu estou dentro do site, aí é o trabalho do CRO contribuir para todas as outras áreas que fez basicamente levar o tráfego, é meu trabalho lá dentro. Não que o SEO não trabalhe dentro do site também, mas o trabalho do CRO é fazer com que tudo seja funcional e a gente chega no caminho mais rápido, que é a compra sem muitos gargalos. Então, o que eu tenho para o cliente, como ele encontra isso e como ele finaliza essa compra. Então, o CRO não é trazer mais tráfego. O trabalho de uma mídia é trazer mais tráfego. O do CRO é pegar o mesmo tráfego e fazer com que mais pessoas comprem com o mesmo tráfego. Então, quando eu contribuo para o SEO, o trabalho do SEO é otimizado, como consequência para o cliente, ele acaba também economizando em mídia paga, porque está trazendo um canal orgânico. Não que ele não pagou a gente para trabalhar, mas a gente acaba beneficiando essa forma orgânica de trabalho, otimização de CRO, de SEO, por exemplo. Que reforça o que você tinha comentado anteriormente, que o trabalho de 360 é muito importante. Você olhar por todo, não somente para a tua área ou para o que você está como objetivo. Cara, meu objetivo é melhorar tal página de produto. Mas aquela página de produto não recebe acesso, por que que eu vou melhorar, né? Que entra muito de vaidade também de alguns negócios, né? Pô, tem que pensar e realmente estruturar. Se você quer vender aquele produto, a gente precisa da visibilidade. Também entra muito essa questão, né? Tanto de otimizar, mas da visibilidade também. Que entra um ponto de quadrante. Se quiser comentar um pouquinho sobre. Bom,
esse eu acho que uma análise que funciona muito e que poucas pessoas utilizam, que é a gente entender a curva de produtos. Aí não é a curva de estoque, é o quanto tem um produto que eu tenho um certo tráfego e como ele funciona. Eu tenho um tráfego alto com conversão baixa. Qual é a curva desse produto? A gente enquadra esse produto e aí a gente vai destacando esses produtos. Então, se eu tenho um produto com bom potencial, um exemplo, ele tem uma taxa de conversão alta, mas com poucas sessões, né, tem bastante compra, por que eu não posso destacar ele um pouco? Entender, não vou dar o destaque 100% para ele, mas eu posso dar um destaque para ele logo abaixo do primeiro banner. Vamos entender se eu aumentei a visibilidade dele, se de fato ele aumentou a conversão. Então, eu tenho um produto que está numa região, se a gente olhar mapa de calor, um exemplo, que 30% das pessoas chegam até aquele produto. Se eu colocar numa região que 70% das pessoas chegam até esse produto, eu vou aumentar o número de cliques desse produto, eu vou aumentar o número de compras, aí entra mais um outro formato de teste também, e aí eu começo a trabalhar essa visibilidade desses produtos. Em categoria, tem muitos clientes, por exemplo, dentro da própria categoria, quando você entra, ele já destaca o produto de curva dele, o produto de lançamento. Por quê? O usuário, a nível de curiosidade, ele não vai navegar muito. A nossa atenção é curta, né? Então, o que eu quero impactar ele? Que aí a gente trabalha no início da tela. Pegar um celular, a tela é bem menor, então tem pouco espaço para muita informação. E competir com notificação de redes sociais a hora toda, né? Exato, a gente tem notificação para tudo, então se você tem uma distração ali, né, a atenção média é de 3 segundos. Como que eu prendo esse usuário em 3 segundos? Na home, na categoria, na página de produto. Evitar distrações também. Então, às vezes tem gente que tem na página de produto um link de compartilhar no Facebook. Tipo, eu vou tirar meu usuário simplesmente da página que eu quero que ele vá para o checkout. Então, a questão, ele voltando ao ponto de produtos e destaque do quadrante, é justamente mais uma forma de testar e viabilizar em levar mais pessoas, assim como pode acontecer em produtos que têm muito tráfego e pouca conversão. De onde está vindo esse tráfego? É de uma mídia? Ele está com um certo destaque na home que eu poderia substituir? Então, é totalmente hipótese, teste e aí validar isso daí. Quadrante é ABCD, para quem não que está escutando não entende muito bem, então a gente consegue separar em 4 partes, né, os produtos do cliente. Então, a quadrante A, me corrija se estiver enganado, tá, Luan? Seriam os produtos com mais vistos e também mais comprados, com uma taxa de conversão maior. Então, eles têm muita visibilidade, eles também têm uma conversão muito alta, ou seja, são os produtos rei do site, que vende pra caramba, que você não pode deixar faltar estoque, não dá para deixar faltar nada, porque isso também interfere aqui na taxa de conversão. Quadrante B são produtos com poucas visualizações e alta taxa de conversão, isso mesmo? E o quadrante C são produtos com muita visualização e taxa de conversão muito baixa, ou seja, a gente está dando muita visibilidade, mas os clientes não estão comprando. E o quadrante D é que não tem nenhuma visibilidade e nem taxa de conversão. Então, cada quadrante no CRO é uma implantação diferente. Exato. O, o menos analisado e que às vezes pode ser um potencial não é o quadrante D, porque ele só não tem, ele não tem visibilidade nem conversão. Ele não quer dizer que ele seja um produto ruim. Ele pode ser um produto que está lá no final da tua página, que você não tem nenhum destaque, não tem mídia indo para ele. Ele é um produto que eu costumo brincar com um produto de teste. Você não colocar muita visibilidade para ele, mas colocar ele no meio de certa visibilidade, para você entender se de fato ele é um produto ruim. E como que faz isso lá? Aí a gente vai destacar, aí a gente vai trabalhar em mídia paga, a gente vai trabalhar em redes sociais, que hoje é muito forte, tem muito e-commerce que vende isso, destaca ele no store. E também um ponto que é pouco explorado é os benefícios do próprio produto. Tem lá na descrição, vai contribuir para o SEO? Vai. Mas dentro do site, o algoritmo do SEO de fato não vai trabalhar para o usuário comprar. Ele simplesmente levou o usuário pela uma certa busca. Agora, dentro do site, onde eu vou destacar as informações para o usuário? O usuário que entrou comprar uma bota impermeável porque ele faz trilha. Só que essa informação só tem na descrição. E aí a gente olha para o mapa de calor e a gente percebe que poucas pessoas chegam até a descrição. Vou colocar essas informações no topo, com vídeo, com ícone,
falando dos diferenciais desse produto, eu tenho uma bota de trilha que custa R$ 600, como que eu agrego o valor disso? Então esse pode ser um produto potencial. E aí a gente vai explorar ele em vitrines, a gente explora ele em tráfego também. Não é tão interessante para a maioria dos e-commerce, pelo menos que eu analisei, que leva tráfego direto ao produto, porque a gente pode ter problema de estoque, a gente pode ter algum problema da própria página em si, e o usuário entrou direto numa página de produto e não teve mais opções. Então não é uma estratégia tão interessante. Não é uma regra. Não é uma regra. A maioria dos e-commerce que eu analisei não é uma estratégia tão interessante. E aí a gente começa a trabalhar CRM, destacar esse produto. Se tem grupo de WhatsApp, por exemplo, review desse produto, a fomentar avaliações para esse produto também de alguma forma via CRM. Tem muito e-commerce que tem produtos de 600 mil reais com valor agregado muito alto, que realmente tem muita qualidade de produto. A gente atende alguns clientes nesse sentido, mas quando você vai acessa a página do produto, só tem uma foto, tem uma descrição que não tem uma característica direita para o produto, o cliente vai olhar a descrição do produto, não tem nada, ou seja, quando o papo hoje é SEO, mas quando a gente fala em SEO, que a página principal não tem nada de conteúdo, só tem 2, 3 linhas para falar sobre o produto, a avaliação não fomenta nada, e isso são fatores que diretamente, como você comentou, afetam o SEO pra caramba, né? Porque se o cliente, por exemplo, a autoridade, não tem nada na página, e você vai ver o produto, não tem os detalhes. Cara, por que está custando R$ 600, R$ 700, se no concorrente está 400, R$ 300? Quando você fala com o dono do negócio, ele sabe vender o produto, mas a página não está vendendo por ele. Isso tem muito no e-commerce, né? O dono que, quando você conversa, o produto realmente é sensacional, mas não transparece o que o dono diz no site, correto? Exato. É uma dor que a gente tem. A gente faz a reunião com o cliente, pergunta o diferencial dele em relação aos concorrentes. Às vezes o diferencial dele é enorme em relação ao concorrente. Tem um porquê do valor agregado, mas é isso que você falou, ele não consegue mostrar esse valor agregado. E existe um outro problema por trás disso, que é as pessoas que vendem produtos similares a marcas famosas. Ah, meu produto é similar da Nike, por exemplo. E aí ele quer comparar o produto dele com a Nike, porque a Nike não tem descrição. Mas a Nike tem um negócio por trás que chama marca. Para ela construir a marca, ela levou um certo tempo. Por que tem alguém que paga 15 mil no iPhone? Tem um valor agregado, as pessoas sabem a funcionalidade do iPhone, as pessoas divulgam o iPhone, então a avaliação não tem avaliação no produto. Às vezes tem uma única avaliação e às vezes essa única avaliação é negativa. Aí você vai se Ou do próprio dono. ou do próprio dono, simulam avaliações ali, e aí você tira essa média também das avaliações. E aí entra até na questão de avaliações, quando os clientes não mensuram isso, não olham para isso, o próprio e-commerce não vai responder, não vai tentar entender, entra na experiência de quem está comprando. Às vezes tem, vamos supor, 15 avaliações positivas e 2 negativas. Você acha que as pessoas vão focar nas 15 positivas? Não vão nas duas negativas. Tem um viés cognitivo dentro de CRO, que é o Peak and Early, que é basicamente o momento em que o usuário vai lembrar, ou o cliente vai lembrar daquela experiência, que é o pico da navegação ou da visita que ele foi numa loja física, e o final. Esse pico ele pode ser negativo como positivo. E no final é a mesma coisa. Então, o início ele não vai lembrar. Então, eu preciso. O pico dentro do e-commerce é o quê? A página de produto. Que é onde ele encontrou o produto e agora ele vai comprar. O final, ele finalizou a compra, entrega e tudo mais. E aí, dentro da página de produto, que é o pico ali, que é o momento que ele tem de decisão de adicionar o carrinho ou não, ele vai ver as avaliações, tem avaliação negativa. Ou não tem. Ou ele tem imagem ruim. Não tem nada falando do produto. E tem um produto de um ticket alto, como que ele vai tomar a decisão para ir para a próxima etapa? A gente tem que deixar claro também que hoje os consumidores têm acesso a muito marketplace. Então a gente fala de Shopee, a gente fala do Mercado Livre, e lá em si já tem fomentado muito a avaliação, né? Seja avaliação por imagem, avaliação por vídeo, comentário em si. Então, o mínimo que se espera dos e-commerce hoje em dia é realmente ter uma avaliação dos clientes, tá? Colhendo essas avaliações realmente para aumentar da autoridade. E até um ponto, né, que é importante que a gente está comentando aqui, que essa descrição, essa avaliação tem que estar bem estruturada, né?
E até em relação ao posicionamento da avaliação, da descrição, do tipo que vai ser adicionado. Por exemplo, a gente não está falando para adicionar uma outra de texto falando sobre o produto. É público, né? Correto? Exato. Eu gosto muito de ver exemplo para fora do Brasil de comportamento de compra, até porque muitas tendências começam lá fora e depois vêm para a gente. Então, precisa entender também o comportamento de compra para cada e-commerce, mas um exemplo de avaliações na página, na home do site, para fora, é mais ao centro da página, ao invés do comportamento que a gente tem no Brasil, que é mais no final, próximo ao rodapé, que é uma região que poucas pessoas chegam. O formato de avaliação, como essas avaliações são exibidas, tem blocos de avaliações que são estáticos, a pessoa tem que ficar arrastando, ou ela não vai arrastar, ela só vai ver uma única informação. Então, se de uma forma interativa, na página de produto, ter as avaliações, as estrelas, os produtos avaliados, a quantidade de avaliações e o clique que você já vai direto ao campo de avaliação. E também isso é um decisório. Tem um e-commerce que eu vi que ele tinha num produto 600 e poucas avaliações, e aí ele tem um selo de produtos mais avaliados do próprio site. Então você já vai para um produto provavelmente curva A do site, que tem um volume grande de avaliação. Então você mostra para o usuário que tem muitas pessoas comprando ali, e era um produto que tem 4.9 de avaliações, então já agrega muito valor. A pessoa já olha muita avaliação positiva e a quantidade de pessoas que já compraram também aquilo. Então, quando você chega para tomar uma decisão, o Mercado Livre tem muito. Você compra pelo quê? Pela quantidade de avaliações. Então, tem vários leques de produto, às vezes é o mesmo produto, muda um valor ou outro, uma forma de frete ou outra, mas no final você vai escolher pelas avaliações e pela experiência que outras pessoas tiveram. E tem vídeo de outras pessoas utilizando. Você vão pegar a roupa, você olha uma pessoa que tem um biotipo parecido com o teu, você já simula como essa roupa vai ficar em você também. Então, é um ponto hoje que se peca muito nos e-commerce, é o ponto de avaliações. Perfeito. E são diferentes tipos de usuários, diferentes jornadas de clientes. Um e-commerce em si não trabalha somente com perfil, corrige se estiver enganado, mas tem diversos tipos de perfis dentro do e-commerce. É claro, tem aquele público-alvo que a empresa almeja, mas de vez em quando isso muda totalmente quando você vai ver os dados realmente. Como que você prepara um e-commerce para receber esses diferentes públicos? Por exemplo, quando a gente fala em vantagens comerciais, você falou vantagens dos produtos, mas tem muitas vantagens nas lojas. A gente trabalha com clientes que têm vantagens específicas para a região de São Paulo, porque tem muito mais volume de vendas e entregas, então consegue ser mais competitivo nessa região. Mas quando vai para outras regiões, não é tão competitivo. Queria entender de ti, como que dá para separar, como dá para segmentar esses perfis de clientes, essas jornadas, até se faz sentido para a CRO para melhorar a taxa de conversão. Um ponto bem importante, tá, Gabriel? Aí a gente volta para a questão de teste AB. Seria quando eu vou testar para uma região específica em relação a as outras regiões, por exemplo, São Paulo, comparar com todas as outras regiões. E tem o que a gente chama de teste multivariável, que eu testo mais de uma versão para o mesmo local, um exemplo, ou eu vou testar uma variação para o Nordeste, uma para o Sul, outra, enfim, eu vou testar essas variações. Então, para que eu consiga abranger melhor esses públicos, entender o comportamento desse público, eu posso criar segmentos de página de produto, eu posso criar homes diferentes, eu posso criar LPs, eu não quero modificar meu site, mas eu quero criar LPs para mandar para o meu time de mídia, para a gente testar, ver se em São Paulo esse comportamento é diferente. Então vamos pegar um exemplo, um cliente que vende moda geral. Vamos pegar agora que a gente está no sul frio, eu não vou fazer a mesma campanha de frio para o pessoal do Nordeste. E eu tenho produtos para o pessoal do Nordeste, um exemplo. Então, posso testar variações de uma página, de uma LP ou de uma home para um público. A Shopee, Mercado Livre faz muito isso. Você entra e é personalizado para você, o que você costuma buscar, o que é para a tua região. Então, isso é uma forma da gente atingir públicos diferentes e também em formatos. Eu tenho um exemplo, um público mais jovem e um público mais velho. Eu posso trabalhar com fontes, né? Normalmente quando a gente tem um público mais velho, a gente vai ter mais destaque a fontes, normalmente tem dificuldade de visão ou algo do tipo, e deixar isso acessível para cada público. Eu tenho um público mais jovem, vou trabalhar com mais interação. Eu tenho um público mais velho,
eu vou trabalhar com algo mais direto e com que destaque mais o produto, um exemplo. E aí eu posso fazer isso com um teste multivariável. Perfeito. E também eu acho que a galera esquece muito, né, que o Brasil é muito grande. Muito grande. No mesmo país, a gente tem dois climas totalmente diferentes. A gente tá falando do inverno aqui no sul, no Nordeste, e verão quase o ano todo. Então, é realmente para clientes que vendem moda, eu sei que a coleção de inverno é importante para o sul, mas vai fazer a mesma coleção de inverno com blusas e moletões para o Nordeste? Não faz sentido, né, Ela? E eu acho que foram bons pontos que você comentou em relação a essa jornada do cliente, a jornada do usuário, que realmente geram impactos para a conversão final. Outro ponto que eu venho identificando é que tem muitas meios de fazer campanhas hoje. Então, a gente está falando de Instagram, redes sociais, tem TikTok. Você acredita que também utilizações futuramente páginas voltadas para cada rede social seja interessante? Por exemplo, o usuário que vem do TikTok tem uma página específica de acesso através da página do TikTok? Ou não faz tanto sentido? Qual que é a tua visão futura relacionada a isso? Faz sentido sim, olhando para público. Cada rede social tem um foco de público. O teu cliente também vai ter uma rede social que ele consome mais o teu produto, né? Tem e-commerces que a rede social dela não é venda, é um estilo de vida, digamos assim. Então, se você entende a forma que o teu público interage no Instagram, a forma que o teu público interage no TikTok, a forma que você leva isso é o vender sem vender. Como eu posso pegar um usuário do YouTube, né? O YouTube tem uma forma ali, você vai saber falar melhor do que eu, de plugar produtos tua loja. Então, eu posso plugar links diretamente do YouTube. Então, eu posso ter um cupom de quem veio do YouTube e ele vai para uma LP específica para quem veio do YouTube. Eu posso ter uma forma de vídeo dentro do meu site similar ao que as pessoas estão acostumadas a consumir nos meus stores. Destaque, tem clientes, o e-commerce que a gente vê na página de produto tem uns stores com o review dos produtos. Então tem vários ângulos do produto como se fosse store. Então você está na página de produto para estar no Instagram. Mas porque o público daquele cliente é muito grande no Instagram. Eles vendem muito através do Instagram. Então uma forma deles deixar aquilo no mesmo ambiente. Perfeito. E a questão de público, você identifica muito até na questão de comportamento de venda, né? Acho que é. Você pode falar mais, mas acho que acontece bastante, né? A galera fazer muita mídia paga, por exemplo, para público voltado para 20, 25 anos, a gente pega clientes que a maioria da venda é para 50 a mais, tipo 80% da venda. E isso acontece bastante. E quando você pega esses números, se dá um direcionamento, como que você identifica essas informações, e até em relação à organização do site. Por exemplo, o que muda de um público de 20 anos para um público 50 a mais, por exemplo, cara? Coisas simples, mas que podem gerar melhorar a taxa de conversão. Bom, o primeiro é a gente ter ferramentas para analisar isso. Então, o Google Analytics, um exemplo, é uma ferramenta que a gente consegue ter esse comportamento de segmentar esse meu público. Qual é esse meu público? Se é um público mais jovem, um público mais velho. Então, ter isso bem configurado é importante, porque se a gente não tiver dados, a gente só está brincando de e-commerce, né? Então, primeiro eu preciso ter essas informações. Eu tenho essas informações, eu começo a entender dispositivo, por exemplo. O meu público jovem utiliza iPhone, um exemplo. Meu público mais velho utiliza desktop para comprar. E aí, onde eu começo a trabalhar? Otimizar para esses dispositivos. Utiliza o celular. Qual o formato de celular? Qual é o canal que esse meu público costuma ver para o meu site? Ele vem muito de uma rede social? Ele vem muito de uma mídia? Como eu vou trabalhar a comunicação dentro dessa mídia? Então você começa a abrir um leque enorme de possibilidade com públicos diferentes. Desde a gente criar versões para cada público, até mesmo usabilidade para cada público, né? Eu tenho um público que vem do Instagram. Não seria interessante eu criar uma estrutura similar ao que é o Linktree hoje, por exemplo, só que uma LP mesmo,
segmentada já, com o vídeo já ali, levando já direto para a página de produto, entendendo o comportamento de períodos. Então hoje o pessoal utiliza o Linktree para ter contato, a página inicial, e é mais ou menos isso. É poucos que estruturam, por exemplo, um Linktree segmentado, que é uma parte forte hoje. O pessoal que acessa a bio, teu site, teu Instagram, e tem lá o link do teu site. Tem essas segmentações. Por que eu não posso trabalhar isso segmentado também? Então, é uma forma da gente conseguir englobar vários públicos pro mesmo destino, que é comprar. E diferentes públicos, como comentei ali anteriormente, tipo, se um público é mais velho, digamos 50 a mais, um pouco mais novo que está mais acostumado com a internet, está mais acostumado com a rede social, está alimentando muito tempo. Por exemplo, ajustes simples como aumento de fonte traz resultado, por exemplo, para melhorar a leitura, que muitas das vezes a pessoa vincula site bonito com site que vende e site feio com site que não vende. Mas isso não é real. Por exemplo, quando se fala em site otimizado para pessoas mais velhas, geralmente são informações mais grandes, que não é tão ideal assim visualmente, só que é de fácil leitura para essas pessoas que ajudam, acabam querendo ou não se comportando melhor. Faz sentido? Faz porque normalmente as pessoas mais velhas têm um pouco mais de dificuldade com a internet, digamos assim. Elas sempre é muito desconfiadas de pode ser um golpe. Tem muitas pessoas que até hoje têm dificuldade para comprar online. Então, como eu vou ter essas informações? Mostrar que eu vou entregar o produto de fato e fazer com que essa pessoa consiga navegar facilmente. Um exemplo é uma busca com um microfone. Ou até mesmo buscas em que conseguem entender os erros que as pessoas digitam. Então, o teclado do celular é pequeno, a pessoa esbarrou, apertou uma letra diferente, que era para ser, colocou calça com um S ou algo do tipo, e às vezes ela não consegue entender que aquilo era um erro. Tem e-commerce que às vezes é uma notificação, tá errado, a pessoa tenta fazer a busca e não consegue. E ter uma busca otimizada que consegue compreender, ter o que a gente chama de sinônimos, é uma forma de eu chegar nesse público. Como fonte, como falei, fonte pequena para a pessoa não conseguir ter dificuldade para ler valor, formas de parcelamento, opções de entrega, como que ela pode comprar, eu só estou dificultando mais o processo. Produtos como você mencionou, que não tem avaliação, que é só uma imagem, não tem nada falando, principalmente produtos técnicos. Né? Eu vou comprar, sei lá, um notebook. Normalmente você compra um notebook por informações técnicas. Roupa já é mais visual, é pela necessidade. Um notebook é por informação técnica. Se eu não tenho aquela informação, eu acabo gerando mais dificuldade para compra. Ou um produto com ticket maior e não tem avaliações, não tem outras pessoas que compraram, pode gerar uma certa desconfiança também. Então, como eu falei, as pessoas mais velhas, elas acabam sendo mais cabreiras para comprar as coisas. Então, como eu consigo mostrar para essas pessoas que de fato o meu site é confiável? Selos, uma coisa que as pessoas deixam muito de responder é um Reclame Aqui. As pessoas vão muito no Reclame Aqui para entender qual que é o nível daquela loja. Tem pessoas ainda que pegam um CNPJ para analisar se aquele CNPJ é, é, é confiável ou não, e às vezes não tem site que nem tem isso, essa informação, não tem um endereço de uma loja física, por exemplo. Então, são formatos, pequenas coisas que a gente vai fazer com que gere mais credibilidade para essas pessoas. E para o público mais jovem também, eles acabam tendo mais facilidade para identificar essas informações e aí colocar interações junto ali para que eles possam também se identificar no espaço que eles estão. Perfeito. E qual um teste, ou qual um ponto que você identifica, geralmente, que uma hipótese é só uma aparência que não vai dar um resultado? Qual que é o ponto realmente que você identifica já rapidamente que, pô, acho que não vai fazer sentido? Normalmente é quando os clientes trazem a informação de que, eu já fiz isso e não funcionou. Tipo, não, eu testei tal coisa e não funcionou. Mas não funcionou o quê? Outra coisa é a minha experiência. Na minha experiência, eu faço isso e deu certo. Pode ser que funcione,
Não que não seja válido. Não que não seja válido, pode ser que funcione. Vamos lá, entrar para o meu segundo mundo, a nível de dieta. O arroz, o feijão e a proteína, por exemplo, é uma alimentação básica no Brasil, certo? Sim. Então, para todo mundo vai funcionar. Só que para uma pessoa que quer emagrecer e para uma pessoa que quer ganhar peso, a proporção disso muda. A quantidade, a frequência disso muda. Então, quando eu olho para hipóteses ou para testes ou a minha opinião, enfim, é, é válida ou não, eu preciso ter dados disso de o porquê isso não funcionou. E aí a gente vai trabalhar em cima desses dados e esses testes. Então, normalmente as hipóteses que são jogadas é no sentido de tal e-commerce faz isso e funciona. Às vezes é uma função interessante, mas aí é uma função que é para um público jovem e meu e-commerce é de um público mais velho, não vai dar fit. Essa informação, por mais que seja uma informação interessante. Um exemplo, tem muitos layouts da Shopify, que temas da Shopify que é mais focado para fora, que o scroll do banner principal é para baixo. No Brasil é para o lado. Será que vai funcionar se a gente trouxer essa versão para cá? Pode ser que para algum e-commerce funcione, pode ser que para outros não funcione. Então, na questão justamente de hipóteses que não funciona, não é algo específico, mas normalmente é a forma que isso é imposto. Aí também eu acho que é um ponto que é importante ser mencionado que um teste que deu errado hoje não quer dizer que no futuro não possa dar errado novamente. Como você comentou, cara, o mercado em si é cíclico. A gente entende, vê muito isso, cara. Coisas que antigamente eram ultrapassadas que hoje viram modas. O retrô que estão virando moda. Então, o mercado em si tem mudanças. E essas mudanças a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, é muito importante esses testes, mesmo em hipóteses que não já foram descartadas anteriormente, é correto? Exato. Isso vai, voltando ali para a questão da dieta, funciona muito a questão de tempo e a questão, vamos pegar a dieta do corpo mesmo, de adaptação, pelo um período. Então, pode ser que uma dieta que os atletas faziam em 1980 funcione hoje para algum atleta, mas para outro atleta talvez não vai funcionar. Vamos pegar um atleta, um exemplo, que tem intolerância ao glúten. E aí vai ser a mesma dieta de um cara de 1980 que comia um saco de pão? Não vai funcionar. É uma dieta que funciona, porém, para aquele atleta ali não vai funcionar. Então, o negócio é sempre estar estudando, sempre atento ao mercado, às novidades e, principalmente, sempre testando. O e-commerce não é algo fixo. Então, não é algo, igual você falou, não é algo que eu fiz hoje que funcionou, pode ser daqui a um mês esse algo já não funcione mais. Então, eu preciso estar o tempo todo acompanhando as métricas que eu defini, o tempo todo analisando o site, olhando o fluxo, olhando onde tem quebra, testando, navegando no site mesmo. Ou seja, não é um trabalho pontual. Não, não tem como manter um trabalho pontual, porque vai desatualizar aquilo em algum momento. E como não é um trabalho pontual, é um trabalho estratégico. E como que o CRO pode entrar no planejamento de faturamento, planejamento realmente estratégico do e-commerce em si, quando a gente fala realmente que é o ponto principal, receita. Aí entra no do profissional saber mostrar isso. Não ser apenas uma área. Normalmente o CRO é visto como uma área que resolve problemas. Ah, meu site não tá vendendo, eu vou chamar o CRO. Só chama o CRO quando realmente não está vendendo. Mais ou menos é isso. Então, assim, ou vai contratar o CRO por um certo período para resolver o problema, e assim como alguém contrata um personal por 3 meses e acha que ela vai ter o físico, vai manter aquilo a vida inteira se ela não tiver manutenção, acompanhamento. Então, quando você tem o CRO de forma dentro do planejamento, você tem um braço que vai olhar todas as vertentes, que não vai olhar só para a taxa de conversão, que é um mal também do especialista de CRO olhar só para isso. Pode ser uma métrica simplesmente de vaidade. Parou de trazer sessões para dentro do site, a taxa de conversão automaticamente sobe. E a receita? E o que eu defini lá, eu tinha um gargalo no funil.
esse gargalo, de fato, ele aumentou? Então, você ter um especialista de CRO não é só para resolver problemas, é para complementar o teu planejamento e fazer com que todos os canais planejados, normalmente o e-commerce ele trabalha com cada canal com sua meta, em relação à proporção de cada canal, fazer com que eles sejam otimizados. Então, o CRO não vira só um resolvedor de problemas, ele vira um complemento que conecta todas as áreas. Perfeito. E até entendendo essa questão do CRO, por exemplo, que a gente fala, tá falando bastante hoje, o papo é sobre isso. O que você identifica de novo que está vindo para a área de CRO nos próximos anos? O que você identifica que a galera está deixando de lado e poderia ser mais valorizado hoje no CRO e que vai ser valorizado para os próximos anos, porque isso é negociável? Eu acho que é algo relativamente antigo, mas eu acho que é pouco explorado, que é a parte do neuromarketing. Então, é o estudo de comportamento, porque hoje cada vez mais as pessoas são influenciadas e cada vez mais as pessoas têm menos opiniões. Elas compram muito no flow. Inclusive, as próprias IAs já fazem compras de determinada pessoa pelo que ela quer escolher. A IA também vai contribuir muito para análise, vai ter muitas ferramentas entrando no mercado, tendo ferramentas gratuitas, disponibilizando isso para ter esses dados. Então, você acaba tendo um acesso maior para isso, conseguir englobar a IA para fazer análise, extrair relatórios, otimizar o teu processo de análise, ter esses dados, mas o neuromarketing, para mim, acho que é uma das coisas pouco exploradas. Entender viés cognitivo, entender heurística, entender o comportamento de fato do usuário. Quando a gente fala de CRO, a gente só está olhando para números e não entende como o meu usuário de fato se comporta. E além de como o usuário se comporta, como é o comportamento de compra das pessoas. Como que uma pessoa olha um produto e clica aquele produto? O que faz ela clicar aquele produto? E aí não é uma bola de cristal, não, são dados. E se eu tenho ferramentas como, exemplo, agentes de IA que conseguem enxutar esses dados para mim também, é uma forma que eu consigo otimizar toda a minha análise, meu processo, e entrar a parte do especialista de fato de montar a estratégia em cima de todos esses dados. Você comentou, né, que em relação a dados, métricas, e que muitas das vezes está conversando uma métrica de vaidade, que é algo bem polêmico até, né? Queria entender que, pelo que você está comentando, CRO tem momentos e momentos, métricas e métricas. Por exemplo, quando que é o momento de você analisar a taxa de conversão e quais outras métricas que podem ser utilizadas em momentos diferentes de cada negócio? Olha, vamos lá. A taxa de conversão basicamente é olhada hoje no final. O quanto eu gerei de sessões, o quanto eu gerei de pedido. Basicamente é olhado a isso. Mas existe as microconversões em etapas. Então a gente vai olhar para sessões, qual a proporção de sessões que eu tenho, dentro dessa proporção de sessões, qual é o avanço que eu tenho em alguma etapa do funil. E aí vou tendo as microconversões disso. Vamos pegar um exemplo de um funil, em que eu tenho um gargalo de carrinho para início de checkout. A minha quebra é grande. Porém, em proporção a isso, eu tenho um avanço e uma finalização de compra que flui, que deixa a minha taxa de conversão funcionando. Se eu não parar para olhar esse gargalo aqui, que é uma métrica que está oculta, digamos assim, da taxa de conversão, eu estou desperdiçando talvez uma oportunidade de aumentar minha receita. Porque se eu aumentar esse avanço aqui, automaticamente eu vou aumentar as outras etapas que aparentemente estão bonitas. Então a métrica lá no verde. Então, se eu conseguir aumentar esse gargalo que eu não tinha até então, eu aumento essa proporção. Então, além da taxa de conversão, é uma coisa que eu gosto muito de analisar é a proporção disso. Proporção de profundidade de rolagem, proporção de cliques, porque entra igual da brincadeira da avaliações. Eu tenho uma única avaliação negativa, mas ninguém avaliou, mas às vezes pode ter 10 pessoas que poderiam ter avaliado positivamente. Então, as métricas vai de acordo com a necessidade. Se eu tenho um cliente que não é e-commerce, um exemplo,
e ele precisa de leads, o que que eu olho nisso? Qual que é a forma que ele capta lead? Normalmente é por formulário, beleza? Qual o evento que eu tenho configurado para isso, para eu poder olhar esse formulário que virou lead, se virou lead? Para o cliente, ele só quer que seja uma base de leads grandes, mas esses leads são qualificados, de onde estão vindo esses leads? Então, não existe um padrão de métricas, não tenho assim, eu analiso isso daqui. Não, eu tenho um cliente, eu preciso resolver a dor dele. Qual é a dor dele? E aí, a partir disso, é meu trabalho entender cada métrica. Tem cliente que tem rejeição muito grande, tem cliente que tem um tempo de navegação curto, o porquê que essas páginas, as pessoas ficam pouco tempo nessas páginas. Tenho clientes, um exemplo, que tem queda de ticket médio, qual é o meu trabalho para aumentar esse ticket médio. Então, assim, existe várias métricas que são sustentadas por uma taxa de conversão normalmente comum, uma vaidade. Perfeito. Então, quando chegou no fechamento, antes do fechamento, eu queria fazer uma última pergunta para você, que é em relação a conhecimento e brainstorming, na verdade. Porque você tem que fazer realmente um monte de ideias, trazer muitas ideias para os clientes, traz muito benchmark também para esses clientes, analisando o cliente no mesmo segmento, bem entre e-commerce em si, mas e a relação de segmentos diferentes? Quando fala segmentos diferentes, pelo que você consegue identificar e se dá para reaproveitar coisas do DCRO da galera que está utilizando para infoprodutos, para ser utilizado em e-commerce, de e-commerce para prestação de serviços em negócios digitais, enfim. Queria entender um pouquinho se dá para reaproveitar estratégias de outras áreas para ser utilizado no CRO. E muito, só que é pouco explorado. Normalmente eu brinco com os clientes em reunião quando eu apresento comportamento de navegação, mudança de posição de informações. Eu dou exemplo de mercado. Existe uma pessoa que faz estudo dentro do mercado que, se você observar, a maioria das coisas comuns de se comprar está na linha do olho das pessoas, que é eles tiram uma altura média das pessoas que frequentam e colocam os produtos ali. Os produtos normalmente com menos comprados, digamos assim, ou às vezes com valores que não é interessante para eles, fica mais em cima ou mais embaixo. Na frente do caixa tem produtos de ticket menor. Na frente do caixa você olha, opa, só um chocolate que mais R$ 2 na compra. Algo do tipo que no e-commerce a gente pode olhar como um order bump, um cross-sell. Então, são estratégias que funcionam da mesma forma porque são pessoas que estão comprando da mesma forma. A gente só muda o local onde as pessoas estão comprando. Então, é muito importante trazer essa visão de outros nichos para, voltando no teste, se vai ser aplicado no meu e-commerce. Então, caso do infoproduto, você finalizou uma compra de um certo produto, vai ter uma nova tentativa de vender o produto com um ticket menor. De uma forma que você, eu já estou aqui, eu já adiciono esse produto. No e-commerce é algo pouco explorado. Normalmente tem antes de finalizar a compra. Depois da compra não tem. Nem às vezes no próprio CRM, um e-mail falando ali, você pode adicionar mais, eu comprei um calçado, mas tem um par de meia aqui, 3 pares de meias por R$ 30 no mesmo frete. Só ilustrando quando eu estava tentando me comentar, que é muito importante, por isso que eu estou dando essa ênfase, é que na página de finalização de compra, quando o cliente já colocou todos os seus dados de pagamento, já confirmou a compra, tem a possibilidade em algumas plataformas, por exemplo, de e-commerce, em adicionar um produto a mais, que com o cliente, com um clique, já consegue adicionar esse produto no próprio pedido anterior. Ou seja, ele já consegue fazer a compra muito mais fácil. Quando a gente vem para o mundo do infoprodutos, isso já é um estudo de funil muito utilizado já há muito tempo. Geralmente, quando o cliente adiciona esse produto, finaliza a compra, já vem esse produto que o Lula estava comentando, e se o cliente não quiser ele, já tem um outro CTA de recusa daquele produto, que ele entra para um produto com valor inferior ao que foi mostrado após o checkout. Então, essa estratégia realmente dá para ser aplicada no e-commerce. Dá para ser aplicado e é pouco explorado hoje. Muito legal, muito legal. Fazendo o fechamento do nosso podcast, tem 4 perguntas que a gente está fazendo para todos os nossos convidados, tá, Luan? E você não poderia ficar de fora.
Primeira pergunta. Qual a decisão mais difícil que você já tomou com base em métrica? Decisão mais difícil. Vamos ver lá. Acredito que é quando a página de produto em si não traz os elementos que a gente comentou ali importante. E aí você chega para o cliente, você sugere um teste para ele, ou às vezes um teste AB, ou de fato fazer a modificação de uma página de produto, e aí ele chega e fala, tá, mas isso vai mudar meu jogo? Por mais que você tenha dados, mas são dados históricos, comportamentos históricos. E aí você tem que ter certeza do que você está fazendo, e aí não ir no achismo, ir com dados mesmo. Mesmo você tendo dados, ainda assim você tem um certo receio, porque às vezes é um ponto crítico da loja que vai modificar todo o cenário. E, de fato, ter uma validação se esses dados estão corretos, de onde a gente consumiu esses dados. Perfeito. Segunda pergunta. Um mito de CRO que você gostaria de enterrar? Um mito? Isso. A minha opinião como consumidor. Perfeito. A minha opinião como consumidor. Quer falar um pouquinho mais sobre? Que é normalmente as pessoas que compram e gostam de uma estrutura de site que para ela funciona, só que ela é uma única pessoa. E aí ela fala assim, ó, na minha opinião, como consumidor, isso aqui funciona. Só que sem nenhum embasamento se funciona de verdade para o e-commerce do cliente. E aí trazer acho que só mais um segundo mito é trazer alguns padrões para todo o e-commerce, tudo que a pessoa modifica é a mesma coisa. Então, toda a CTA tem que ser verde. Toda a CTA clicável tem que ser amarela. Algo do tipo. Então, acaba mantendo esse padrão e não olhando de fato para o negócio isolado. Como a gente falou, tem como a gente trazer funcionalidades, experiências? Tem. Mas eu preciso testar para ver se isso funciona. Perfeito. Terceira pergunta. Se você tivesse que resumir sua filosofia de otimização em uma frase, qual seria? Bom, vamos lá. Essa aqui é a minha câmera, né? Qualquer uma. Então, vamos lá. Teste sem dados é só achismo, tá? Então, volto no que eu falei. Minha opinião como consumidor, essas frases aí não funcionam. Vamos ver se lá no final o teu cliente vai estar satisfeito com os resultados dele. E para o teu cliente, não importa a taxa de conversão verde, sessões verde, importa a receita. Então, o que tu fez, gerou receita para ele? Aí a gente pode conversar. E qual ajuste de CRO te fez mudar tudo, tipo, que você tinha conhecimento? Falei, caraca, agora é game change. Eu acho que foi a... Acho que o mais recente, que foi o que a gente conversou, foi a questão após a compra ter uma opção de compra, finalização de compra. Então, acho que foi algo mais recente que abriu o leque, trouxe isso para os clientes. A maioria dos clientes que falei não sabia disso. Então, acho que isso é algo que está sendo estudado, sendo aplicado, principalmente para a gente na Analytics, que eu acho que isso foi o que mudou um pouco a minha chave de visão de, opa, eu tenho mais possibilidades. Então, eu já consegui fazer o cliente comprar e não consigo fazer ele comprar mais uma vez. E aí eu trago um benefício para o meu cliente e eu começo a abrir um leque de que eu posso ter outros formatos de compra, não só o fluxo padrão. Perfeito. Olá, muito obrigado pelo podcast. Antes de tudo, tá? Quero agradecer por tudo. E agora esse momento para você falar um pouquinho sobre o seu trabalho e também aonde que as pessoas que querem te encontrar, querem conversar contigo, trocar uma ideia ou mandar uma mensagem, podem te achar. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. A gente já está dentro da casa, então a gente já troca muitas ideias aí. Eu fico honrado de poder participar, contribuir um pouco
do que eu aprendi aí ao longo desses 5 anos dentro do e-commerce, entrar como um suporte de plataforma e hoje poder estar falando um pouco do que eu aprendi e testei sobre CRO. E quem quiser me encontrar ali, entra no Instagram, ou @lucasluan, encontra eu ali, chama o direct, a gente troca uma ideia, a gente pega case de clientes aí e a gente pode conversar. E antes de finalizar, cara, queria te entregar Olha só só, um brindezinho, cara. Eu, prêmio, tá aqui no topo. Então a gente tem um carinho enorme por ti, você já sabe disso. Essa caixa aqui, cara, não é pra você abrir agora, é pra você abrir em casa, somente você, cara. Então não é pra abrir agora, tá? Mas a gente queria entregar, cara, com muito coração, sabe? Então você tem um carinho enorme por você. Então esse presente é pra ti, tá, meu irmão? muito obrigado. E vamos finalizar esse podcast. Quem quiser me encontrar, é só procurar por O Gabi Bueno em todas as redes sociais para me encontrar. E seria isso. Vamos para a próxima. Até mais.